É estranho como o The Last Guardian foi lançado, vocês não acham? A Team Ico havia lançado anteriormente 2 jogos, o Ico e o Shadow of the Colossus, que por sua vez se tornaram grandes sucessos no PlayStation. Fumito Ueda tinha um nível de reconhecimento que muitos desenvolvedores têm, então ele foi uma grande figura mesmo para nós, simples jogadores. O desenvolvimento de The Last Guardian começou em 2007, foi revelado pela primeira vez em 2009 e só foi lançado em 2016. Em outras palavras, a Team Ico começou a juntar peças de quebra-cabeça um ano após o lançamento do PlayStation 3 e só terminou 3 anos após o lançamento de PlayStation 4. Em outras palavras, enquanto The Last Guardian estava sendo feito, a Ubisoft lançou mais de 6 títulos principais da série Assassin's Creed. Embora muitos jogos passem por um longo processo de desenvolvimento, o que tornou o The Last Guardian tão doloroso é que estávamos cientes disso. Segundo os relatos, mostrar o primeiro trailer de The Last Guardian foi um erro provocado por uma demo vazado ainda mais cedo. Ueda e sua equipe afirmam que grande parte do trailer mal conseguia rodar. Para montá-las, eles tiveram que fazer um sistema para reproduzir em câmera lenta e depois aceleraram em 2 vezes. Ou seja, não estava pronto. É impressionante ver o quanto o jogo estava, pelo menos conceitualmente naquela época. Portanto, para isso ser lançado e depois de passar anos e anos com apenas pequenas informações e notícias, isso significa notícias de que cada vez mais membros da equipe estavam deixando o projeto, era bastante devastador. Mas de certa forma era estranho, já que teve uma recepção de certa forma morna, já que nós sabíamos que os jogos eram estranhos como eram. Só porque Shadow of the Colossus teve sucesso, ainda existe essa divisão no mundo dos games. Afinal, Shadow of the Colossus de certa forma é um mundo vazio, com apenas uma tarefa a fazer e nenhuma recompensa a ser obtida ao longo do caminho. Mesmo você entendendo a mensagem do jogo, isso divide muito a comunidade. E as mecânicas do Ico que levaram a jogos como BioShock, The Last of Us, não significa que fosse um jogo de quebra-cabeça tão incrível assim. Acho que o tempo e muitas jogatinas podem ter deixado claro como o Fumito Ueda trabalha com os seus jogos. Talvez é por isso que The Last Guardian tenha essas referências, como os quebra-cabeças que o Ico possui e o comportamento desobediente da Agrid quando a gente batalha com os colossos que o Trico tem. Mesmo nas análises, você pode sentir uma luta interna no Metacritico. Não é que eles não tenham gostado do jogo, só que tem certas partes que é difícil defender, e para os consumidores o tempo é dinheiro, então não valia a pena arriscar em um jogo tão fora do comum. Mas por que The Last Guardian não foi cancelado? Porque as pessoas gostam dele, mesmo sendo considerado de certa forma inferior em comparação com os outros títulos do Ueda. A resposta é muito simples: o sentimentalismo. Ueda nunca explorou este lado em seus outros jogos. No Ico, por exemplo, é um belo conto de fadas sobre crianças se libertando dos seus destinos. Mas você percebe que essas crianças nunca se expressam. Eles não sorriem, eles não ficam tristes, eles não ficam zangados e nem alegres. Shadow of the Colossus trata mais sobre a perda e o arrependimento, mas o Wander, ele não se expressa tão imenso assim, ainda mais quando há um preço a ser pago pelas consequências. Personagens raramente falam nesses jogos, e quando falem, eles são diretamente ao ponto. Você nunca encontra alguém que explica, que demonstra como ele se sente, se ele está aflito na situação. No Ico eles nunca demonstram emoções, apesar de a grande aventura que eles fizeram. Em Shadow of the Colossus nós nunca vemos a cena em que Wander conversa com a Mono sobre o que aconteceu. Mas em The Last Guardian isso é diferente, pois você sente o amor entre o protagonista e o Trico, pois você encara diversas situações onde um depende do outro. Você joga e
o tempo que você passa, ele começa a trazer sentimentos nostálgicos, até mesmo paz. Quando você brinca com seu cachorro, com seu gato ou com seu animal de estimação, mesmo apenas por alguns segundos. Na gameplay, nos puzzles, você começa a refletir sobre tudo o que você passou com o Trico. E é difícil demonstrar isso sem não ter um apelo, sem não ter um sentimento envolvido. Os jogos de Fumito Ueda destacam-se por desafiar tudo e todos os jogos, oferecendo experiências únicas. Sua ousadia de criar narrativas minimalistas e mecânicas faz com que suas obras se destacam. Talvez seja por isso que The Last Guardian foi lançado, mesmo a PlayStation sendo contra, mesmo quando a equipe apostou que talvez teria o futuro incerto, mesmo que teve que fechar a Japan Studios. O antigo Team Ico.